Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui estamos para trazer uma rápida reflexão sobre as nossas aulas de Escola Bíblica Dominical. E aqui nós, nesta feita, vamos para a segunda aula, ou para a segunda lição, que tem por título A Superioridade de Cristo, o Tesouro Magnífico. Então aqui já vamos falar nesta lição de número 2 sobre a superioridade de Cristo, onde o nosso comentarista põe um tesouro magnífico. Então, o primeiro ponto a ser abordado aqui, nesta lição, é explicar que Cristo é superior aos anjos. Isso é muito importante. Por quê? Cristo é superior aos anjos. Anjo são uma linguagem para nós entender. Anjos são agentes de Deus a serviço dos santos na terra. Então, anjos são criaturas de Deus. Anjo não pode ser adorado. Você pode ver um anjo, você pode até se conectar com ele. Ele pode trazer uma mensagem de Deus para as pessoas aqui na terra. Mas o anjo não pode de forma alguma ser adorado. Até porque um anjo de Deus não aceita ser adorado. Se ele quiser ser adorado, é um anjo caído, não é um anjo da dinastia celestial. Vamos entender. Por exemplo, Daniel, no capítulo 10, quando ele entra em oração pelo povo de Israel que estava no cativeiro, ele vai pedir a Deus, podemos dizer, ele entra no propósito de oração. E os irmãos conhecem a história, vou só ajeitar aqui a câmera, e os irmãos conhecem a história que Daniel orou 21 dias. E após 21 dias de oração, Gabriel lhe traz a resposta. E ele lhe trazia a resposta, ele diz para Daniel o seguinte: olha, Daniel, a partir do momento que tu se prontificou a orar, eu fui enviado para te trazer a resposta. Quer dizer, Deus o enviou o anjo para trazer a resposta para ele. Agora veja, que ele diz assim: mas quando eu vim, o príncipe da Pérsia com seu exército me parou, ou me bloqueou. E ele não passou, ficou 21 dias. E Daniel, na oração, não desistiu de orar. Mas vamos lá, nós estamos falando sobre a superioridade de Cristo aos anjos, falando acerca dos anjos. Então ele disse até que Miguel veio e guerreou contra eles, e ele passou para trazer a mensagem para Daniel. Veja que no céu tem hierarquia. Gabriel foi enviado a trazer a resposta da oração de Daniel, enquanto ele não podia guerrear com os príncipes da Pérsia. E nós sabemos aqui na linguagem angelical quem era esse príncipe da Pérsia e o seu exército. Ele fala o seguinte: mas Miguel foi autorizado agora a vir e guerrear, um anjo guerrilheiro, e dar passagem a Gabriel. E Gabriel trouxe a resposta para a oração de Daniel. Então quero aqui fazer uma aplicação rapidinho. Fica tranquilo, Deus tem resposta da tua oração. Deus tem resposta da tua oração. Novamente, quando Maria está noiva de José, os irmãos observam que o anjo vem até ela: se salve e agraciada és tu entre as mulheres. Porque ela foi escolhida como um canal para o nascimento do Filho de Deus. E ele disse assim: olha, tu vai engravidar, vai dar luz. Ele dá as características do menino, que ele seria o salvador do mundo. Ela disse assim: mas como? Eu não conheço varão algum. Ele disse assim: fica tranquila, porque o que será gerado em ti é por meio do Espírito Santo. Aí vamos entender. Isaías já profetizara isso tempos atrás. Aí o nosso comentarista colocou aqui no texto áureo que está escrito assim: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará
o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías 9:6. Então Isaías já profetizaram acerca do nascimento de Cristo, muito tempo antes. E o anjo, quem deve dar o recado? O anjo. O anjo como mensageiro de Deus, né? Lembra que eu falei? São agentes de Deus, mensageiros de Deus, a serviço dos santos. Daniel recebeu a resposta da sua oração por meio de um anjo. Tinha muitos outros textos que nós podíamos frisar. Vamos entender. Maria recebe o aviso que ela ia engravidar do Messias através de um anjo. Agora vem Cornélio, enquanto orava no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, recebe a visita de um anjo, não é isso? E diz para ele o que devia fazer, manda homens até a casa de Pedro. Jesus, após jejuar 40 dias e 40 noites, no capítulo 4 de Mateus, e é tentado pelo diabo, Jesus o expulsa, o repreende, e os anjos vêm e o adoram. Aí nós fechamos o leque aqui sobre a superioridade de Cristo aos anjos, de forma que os anjos vieram e o adoraram, e o serviram, entendeu? E o serviram. Quando Cristo, por exemplo, está no Getsêmani, que a madrugada, já o dia amanhecendo, os guardas vêm o prender, Pedro toma a mão de uma espada e arranca a orelha do servo do sumo sacerdote. Cristo faz um milagre ali, põe a orelha do homem de volta, e diz para Pedro o seguinte: Pedro, mete a tua espada na bainha, né? E Jesus diz algo importante para Pedro, diz assim: por acaso, olha só, eu não poderia pedir agora ao meu Pai 12 legiões de anjos e ele o enviaria? Ele mandaria e fazia a obra perfeita. Imagina, irmão, só precisava de um. Mas ele disse assim: se eu precisasse de 12 legiões, o meu Pai enviaria. Então, Cristo é superior aos anjos. A superioridade de Cristo aos anjos. Então, aqui nós já podemos ter uma noção, não é, que Cristo é superior e que anjos são seus servos, assim como os homens são seus servos. Amém? Então, Cristo veio, não é, se tornou como um de nós, se fez carne e habitou entre nós, porque está escrito. E assim, por haver assumido a forma humana, Cristo pôde compreender as nossas fraquezas, de sorte que, após a exceção e a entronização ao lado do Pai, ele sentou no trono ao lado do Pai, né? Ele continua intercedendo por nós como nosso eterno e excelso sumo sacerdote. Outro ponto importante aqui: Cristo é superior ao sacerdócio de Arão e a todos os sacerdotes, né? Cristo é superior. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é superior a todos os sacrifícios da antiga aliança, porque todos os sacrifícios da antiga aliança eram transitórios. O sacrifício da antiga aliança não, de forma alguma, deu conta de redimir o homem dos seus pecados. Apenas é como alguém tinha uma dor e toma um remédio para paliar a dor. E a dor vai embora pelo momento. Só para a gente ter um entendimento, uma noção. Você tem uma dor ou um problema, mas você toma um remédio apenas para dar uma maneirada na coisa, né? Para paliar um pouquinho, mas logo volta. Mesmo assim, era o sacrifício da antiga aliança. Ele era sacrificado para que as pessoas não morressem, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por isso que aqui, na verdade prática, o nosso comentarista diz o seguinte: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo
reconciliou os eleitos. A velha promissória foi rasgada. Então, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo nos reconciliou. E eu gosto desse versículo em que iremos ler agora, em Romanos, capítulo de número 3, e o versículo de número 23 em diante. E eu desejo ler com os irmãos, bem conhecido, às vezes nós citamos eles muito em nossas pregações. Está escrito assim a palavra do Senhor. Eu estou com a versão NVI. Vai dizer o seguinte, ó: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso quer dizer que o sacrifício da antiga aliança não deu conta de reconciliar o homem com Deus. Apenas livrava o homem de ser morto. Apenas isso. Mantinha ele vivo. Apenas mantinha ele vivo. Né? É como alguém que tem uma doença e ele toma aquele remédio para se manter vivo, mas não cura. Cristo é a cura perfeita. É a cura para o pecador. Né? É a cura para o pecador. Veja só. Versículo de número 24. Sendo justificado, voltarei, fazer assim, pois todos pecaram e destituídos estava da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificado por meio da graça. Né? Sendo justificado por meio da graça. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Que há em Cristo Jesus. Cristo veio e nos redimiu de verdade. Então, eu repito, ele é a cura que nós precisávamos. Então, Cristo, ele consumou na cruz do Calvário, como disse aqui, quando ele morre na cruz do Calvário, ele nos reconcilia novamente com Deus. Cristo não só apenas nos perdoou, ele, podemos dizer assim, ele apagou. Vamos trazer uma linguagem bem compreensiva. Ele pagou a dívida. Ele verdadeiramente trouxe a cura para a doença. Né? Algo que não tinha cura, ele curou. É como um câncer que não tinha mais jeito, e ele trouxe jeito para isso. Então ele nos deu agora, ele abriu a porta de acesso a Deus. Isso é gratuitamente. Isso nos ajuda a entender favor imerecível de Deus. Sem merecimento algum, que não tínhamos merecimento algum, ele veio e nos redimiu. Não é isso? Sendo justificado gratuitamente. E os irmãos lembram que em lições anteriores nós falamos sobre esse tema, sobre justificação, porque Cristo nos justificou, Deus nos justificou em Cristo, porque é isso que nós aprendemos. Deus nos justificou por meio de Cristo, ele nos reconciliou com Deus. E aqui observe que ele diz assim, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Versículo 25, ele diz assim, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância. Agora, observe, porque aqui o versículo 5, Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, como superior ao sacerdócio e superior a todos os sacrifícios. Ele é o próprio sacrifício de Deus para nos redimir. Isso assim, Cristo, pela propiciação mediante a fé, pelo sangue, demonstrando a sua justiça. Veja que Cristo demonstrou a sua justiça, ele é justo. Todos estavam sentenciados à morte. Isso aqui se compara com aquela história do homem que foi ser julgado, e quando ele chega no tribunal, ele encontra com o seu melhor amigo, era o juiz, e ele logo achou, o juiz é meu amigo, ele vai fazer alguma coisa, arranjar alguma brecha aí na lei para me livrar. Mas aquele juiz não podia de forma alguma infringir a lei. E logo
o sentenciou aquele homem com uma certa quantia, podemos dizer, com uma certa fiança, uma quantia bem alta. E aquele homem não tinha condições alguma de pagar. Logo aquele homem se entristeceu e aquele juiz o sentenciar. Aquele homem levanta do seu pódio e vai saindo, mas ele se dirige ao guichê daquele estabelecimento. E ele põe a mão no bolso e paga aquela fiança. Quer dizer assim, eu não posso infringir a lei. Deus é justo, mas posso pagar por ele. Ele pagou a dívida e soltou aquele homem. Então, observe, Cristo não pôde de forma alguma infringir a lei. Ele não tropeça nos seus próprios princípios. Mas o que é que ele fez? Ele morreu em nosso lugar. Porque quem tinha que morrer era nós. Era eu e você. Então ele morreu, ele pagou a dívida e disse, está consumado. A promissória foi rasgada. Então, isso é muito interessante. Aí, versículo 26 diz assim, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificado daquele que tem fé em Jesus Cristo. Amém? Então, aqui nós já podemos entender que ele é superior ao sacerdócio e superior a todos os sacrifícios. Ele consumou na cruz do Calvário. Veja que não necessitamos mais de sacrifício de animais. Amém? Agora vamos para o segundo tópico. Aqui ele vai dizer assim, mostrar que Cristo é superior à criação. E isso, aqui o nosso comentarista embasou no primeiro capítulo do Evangelho de João e o versículo 1. Cristo é superior, como ele vai dizer aqui, Cristo é superior à criação. Isso, Cristo é superior à criação. A autoridade de Jesus Cristo tem o poder de controlar. A autoridade de Jesus Cristo tem o poder de controlar. É isso mesmo. De todas as forças da natureza. Tudo quanto Deus, o Pai, fez, o Deus Filho fez igualmente. Isso aqui é interessante porque Cristo não é, como se diz, semelhante ao Pai. Ele é igual ao Pai. Ele não apenas parece com o Pai. Não é? Ele tem as mesmas características do Pai, melhor dizendo, né? Ele tem as mesmas características do Pai. Então veja só. Ele tem as mesmas características. É o que o nosso comentarista coloca aqui. A superioridade de Cristo e a sua autoridade sobre a criação. Então aqui no nosso... veja aqui em Hebreus, capítulo de número 1, e o versículo 2, assim, mas nestes últimos dias falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Está vendo? E por meio de quem fez o universo. Quer dizer, ele não é criatura, ele é criador. Ele tem as mesmas características do Pai. Ele é igual ao Pai. Diz, quem vê a mim, vê o Pai. E quem vê o Pai, vê a mim. Então, ele é distinto, mas com as mesmas características. Vamos lá. Aqui diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Pronto. Cristo é Deus. Cristo é o próprio Deus encarnado, a própria palavra de Deus encarnada. Aqui no versículo 14 nós entendemos isso. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, com a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Isso. Então no versículo 2 aqui, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se foi feito se fez.
Então, por isso que o nosso comentarista, embasado nesse texto, ele botou aqui que Cristo é superior, não é, no nosso aqui segundo tópico, mostrar que Cristo é superior à criação. Então aqui ele vai dizer, Jesus é o sumo sacerdote, ele cumpriu a sua missão. O sumo sacerdote deveria ser ungido com azeite da unção, exemplo de Arão, e nós falamos sobre isso, né? Exemplo de Arão está aqui em Êxodo 29:5. Jesus Cristo também foi ungido com óleo da alegria. Aí ele diz assim, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te guiou com óleo, te ungiu, melhor dizendo, o teu Deus te ungiu com o óleo da alegria, mais do que os teus companheiros. Então observe a superioridade de Cristo aqui ao sacerdócio. Mas aqui nós vamos falar sobre a superioridade de Cristo, né, sobre a criação. E como o sacerdote também é criação, ele é superior. Então aqui no 3.2 está assim, a pessoa do Filho é superior. O Filho é maior do que todos os personagens da Bíblia. Daí a indagação, quem é Jesus? O maior mestre que já existiu, o maior líder de todos, o maior psicólogo dentre todos os psicólogos, um grande profeta, um homem que andou entre nós, fazendo bem. Ele é muito mais do que tudo isso. O Filho é o herdeiro de todas as coisas. Hebreus 1:2 é o que lemos. Então tudo lhe pertence, porque ele é o Criador de todas as coisas. O Filho é o Criador do universo. Então aqui chegamos, ele é o Criador do universo. Este termo, universo, é a tradução do grego, aion, que envolve todos os acontecimentos, desde a criação, desde o mundo, referindo-se a ele como a sua história através dos tempos. Tudo foi criado por ele, para ele, e ele é antes de todas as coisas, e tudo subsiste por ele. Colossenses 1:16. Então aqui nós podemos observar que ele é o grande arquiteto do universo. Ele é o Deus criador de todas as coisas. E isso nós podemos entender em João capítulo 1. Então ele é criador de todas as coisas. Isso fala da superioridade de Cristo, né, sobre as criaturas e aquilo que foi criado. Então ele é o criador de tudo. O salmista diz que de Deus é a terra e toda a sua plenitude. Tudo está no controle dele, no domínio dele. É bom entender isso aqui. Tudo está no domínio de Deus. Eu sempre costumo dizer que Deus ele tem 4 exércitos, né? 4 exércitos. Falando da superioridade dele, ele tem 4 exércitos. O primeiro exército é os anjos, nós falamos sobre isso. O segundo exército é a natureza. Então nós falamos que isso é superior à natureza. Lembra de quando, no dilúvio, quando Deus quis fazer uma varredura na terra, punir os homens ímpios com os seus pecados, ele usou o quê? A natureza. Então a natureza é um exército de Deus. Quando ele quis punir Sodoma e Gomorra, também com os seus pecados, ele usou o quê? A natureza. Cai enxofre, fogo do céu e consumiu a todos. Quando Coré, Datã, Abirão se rebeliaram contra Moisés, por exemplo, e o que Deus usou para punir eles? A natureza, a terra abriu e engoliu eles vivos. E tinha outras coisas que nós podíamos falar. Então ele é superior. E aqui nós falamos sobre o primeiro exército, os anjos, segundo a natureza, terceiro Israel e o quarto a igreja. Então existem esses 4 exércitos de Deus na terra. Mas vamos lá para o segundo, só para a gente
rapidinho aqui. Expor a nova vida encontrada em Cristo. Expor a nova vida encontrada em Cristo. E ele vai resumir o terceiro tópico falando sobre a nova vida encontrada em Cristo. Sacrifício vicário na cruz do Calvário. E eu falei um pouco sobre isso, sobre o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, né? Nos redimindo e consumando, fazendo a obra perfeita que nós verdadeiramente necessitaria e precisaria para sermos salvos. Então, não há outro caminho para chegarmos até Deus, a não ser por meio de Cristo. Só por meio dele, melhor dizendo, é que chegamos até Cristo. Então ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém? Isso está em João, capítulo de número 14, e é importante nós procurar, só para nós confirmar aqui, eu vou procurar, 14, o versículo, respondeu Jesus, versículo 6, João 14, 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, deixa eu só voltar aqui, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, não é vai, não, ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Agora no capítulo 15, ele diz assim, eu sou a videira, meu Pai o lavrador, olha só, e vós as varas. Isso tudo fala da superioridade de Cristo, né? Ele é superior a todas as coisas, ele está no comando de todas as coisas, ele está na supremacia de tudo, ele está no domínio da minha e da sua vida. É Cristo que está no comando, né? Ele quem manda em tudo. Então por isso devemos estar em perfeita comunhão com ele, para quando a trombeta tocar, nós subir e morar com ele para sempre. Amém? Que Deus continue abençoando a todos. Eu quero louvar e engrandecer o nome desse Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. E agradecer por esta rica oportunidade que Ele tem me concedido. São poucas as minhas palavras, mas que essas poucas palavras possam trazer uma edificação. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor-presidente, do nosso ministério, pastor Aldair Gonçalves Dias, por toda a sua família e também toda a diretoria, né, todo o conselho administrativo da nossa escola dominical. Que Deus continue abençoando a todos. Fica a todos com Deus.